E aí, boa noite então aí, Paulo. Vou deixar essa aula gravada, né? Então, como eu falei lá na mensagem, né? Hoje eu vou então abordar sobre a situação de aprendizagem 1 e um pouco também, vou dar um antecipado aí que vocês vão ver na aula presencial, correto? Um antecipado aí para vocês terem uma noção do que vocês vão ver lá. Eu uma, já dei uma antecipada, né, na mensagem também, que vocês vão ver lá também. Certo? Só antes de prosseguir, então, pessoal, vou só passar um vídeo aqui motivacional da indústria, né? E a gente inicia, né? Deixa eu só ver aqui, chegar a tela, a gente vai iniciar aqui. Bom, aí a gente inicia a aula. Toda a indústria tem a sua importância no fluxo de consumo, fazendo a economia girar. Acontece que algumas delas estão interligadas, e a indústria metalúrgica, que a gente vai conhecer hoje, é uma das bases desse processo produtivo. A metalurgia trabalha com a transformação de matérias-primas, como ferro, alumínio e ligas metálicas, usadas na fabricação de equipamentos e de bens, como carros e eletrodomésticos. Mesmo que outros materiais, como o plástico, também tenham o seu espaço na dinâmica industrial, o setor metalúrgico é tão importante que costuma-se dizer que ele funciona como um termômetro para o crescimento econômico de um país. Você sabia que a maioria dos metais não existe em estado puro na natureza? Para se chegar ao ferro ou ao alumínio, é preciso um processo industrial, feito por profissionais altamente capacitados. E a indústria precisa muito deles. Afinal, os técnicos atuam em todas as etapas do processo metalúrgico, do planejamento ao controle de produção. Sérgio, queria começar entendendo aqui aonde a gente está. Nós estamos aqui na área dos fornos de redução aqui, onde a gente faz a extração dos metais, dos minérios que vêm da natureza. A própria natureza. É o começo, é a base. A partir daí, esses metais vão passando por vários outros processos metalúrgicos até ter uma conformação para o uso humano. Então essas vigas em algumas edificações que às vezes a gente vê, elas fazem o uso de matéria-prima que saiu daqui, exatamente, que foi produzido aqui. Elas usam as ferroligas que nós produzimos aqui. Então você conhece muito bem lá dentro, você já esteve lá dentro. Exatamente. Para ser um bom técnico metalúrgico, você precisa de ter, primeiro, uma boa formação, uma boa escola, os conceitos técnicos de metalurgia, né? E ter a prática. No forno de redução, a alta temperatura reduz a matéria-prima. Calor, hein? É quente. É quente. Já na sala de controle, os fornos são monitorados. Isso aqui é todo o controle de deslizamento dos eletrodos, carga do forno, é tudo feito pela operação aqui do painel dos fornos aqui. No lingotamento da liga, o material líquido é transformado em sólido. Então o que eu estou vendo ali vai se transformar num produto sólido e forte. Exatamente. Isso aqui agora é o finalzinho do nosso processo, que é o lingotamento da liga. Daqui ele vai para o britador. A última etapa é a britagem. Aqui, o produto é classificado e fica pronto para ser entregue para o cliente. Bom, deu para a gente perceber que a metalurgia é muito mais do que um dos pilares da civilização. É graças ao trabalho desses técnicos que a produção industrial continua girando. Nós vamos conhecer uma turma de jovens alunos do curso Técnico em Metalurgia e entender melhor como eles se preparam para manipular todos esses metais e também se dar bem no mercado. O professor Wendel, do Senai de Itaúna, em Minas Gerais, me levou para conhecer a dinâmica da escola. Ao lado esquerdo nós temos a oficina de fundição e do lado direito a oficina de mecânica. O curso tem aulas práticas voltadas, para acompanhar o mercado de trabalho dentro da oficina, tem as aulas teóricas em sala de aula e cursos periféricos ao ramo de metalurgia. Professor,
Eu tô vendo que o que os alunos encaram aqui é uma reprodução do mercado de trabalho, da vida real, que eles vão encontrar daqui a pouquinho, né? Sim, a gente tenta fazer isso da maneira mais perto do que eles vão encontrar no mercado. Inclusive, esses equipamentos que você está vendo aqui são equipamentos que eles usam no mercado, porém aqui numa escala um pouco menor. Lá fora é muito diferente. Lá fora é muito maior, as coisas é muito mais corrido. Então a gente tem que procurar sempre errar por aqui mesmo, porque você aprende a lidar com o erro. Se a gente não é acostumado a errar, como é que a gente vai aprender a resolver o erro? Depois de projeto, software, moldagem, fusão, desmontagem e controle de qualidade, eu confesso que fiquei um pouco tonto. O técnico em metalurgia precisa ser fera. E eu acho que essa galera tá bem perto disso. Nós vamos conhecer uma empresa que atua há mais de 30 anos no mercado. Tá curioso? Ao redor do mundo, incontáveis itens são fabricados a partir de metais e ligas metálicas. Aqui na empresa Funfer, em Minas Gerais, são fabricados principalmente produtos para os setores de petróleo e mineração. Essas peças são feitas em ferro, em um processo de fundição manual. Para saber mais sobre essa profissão, o Pedro Henrique, técnico em metalurgia e assessor industrial, me levou para conhecer a empresa Funfer. Pedro, antes de qualquer coisa, queria começar entendendo aqui a sua trajetória profissional até chegarmos no dia de hoje. Você é um técnico em metalurgia. Certo. Eu fiz o curso técnico em metalurgia em 2007 e ele foi o primeiro passo importante para a minha trajetória profissional. Depois eu fiz engenharia industrial mecânica e parti para fazer algumas pós-graduações já na área de gestão. E aqui onde que a gente está hoje? Me explica, Pedro. Bom, a gente está na entrada da fábrica da Funfer, que é uma fundição de peças em ferro fundido, uma produção 100% manual para o mercado de petróleo, mineração e máquinas em geral. Fiz o curso técnico do Senai em 2006. Quando eu comecei a trabalhar na indústria, eu apaixonei de cara. A parte que eu trabalho é a parte de desenvolvimento de produtos, então nós recebemos todas as solicitações de cliente, tipo normas de materiais, desenhos de peças. Em cima dessas informações, nós desenvolvemos todo o processo produtivo. Então, todas as variáveis técnicas que o pessoal do setor de produção trabalha, nascem no setor de processo e engenharia, que é o setor que eu trabalho. Depois que você tem o projeto mecânico de uma peça, o técnico em metalurgia, ele faz todo o projeto de fundição. Então começa com a fabricação do modelo. Depois que o modelo é produzido, ele vem para a área de moldação. Aqui nós temos o modelo de madeira, que vai ser coberto por essa areia aglomerada com resina. Vai passar um tempo próximo a 30 e 40 minutos e essa areia que agora ela está moldável, ela vai ganhar resistência. E aí ela vai virar o próprio molde. E aí o molde está pronto para ser produzido. Perfeito, entendi. Depois do molde pronto, o ferro gusa ele é utilizado num forno a indução. Esse ferro gusa ele é fundido e depois ele vai ser vazado dentro da cavidade do molde para dar o formato da peça final fundida. Certo. Bom, aqui os moldes são montados junto aos machos, que são elementos de areia que vão fazer as partes internas das peças. Que é isso aqui. Isso. Certo. Depois de montado, os moldes já vão estar preparados para receber o metal líquido, que vem da operação de fusão e vazamento. Aí entra a fusão. Isso. Você é o cara que participa desse processo da fusão, Sim, é isso? sou eu mesmo. O que é a fusão? Bem, fusão aqui é o seguinte, a preparação do metal líquido vai ser vazado no molde. O forneiro ele vai estar recarregando o forno com ferro gusa, né? E nisso vai estar acontecendo a indução dentro do forno. Não que o metal estiver com temperatura de 1.400, aproximadamente 1.500 graus, ele é transferido para uma panela junto com seus elementos de ligas e da panela já é mandado direto já para os moldes.
Aqui realmente está acontecendo o vazamento do metal líquido que já foi fundido no forno para dentro da cavidade do molde. Certo. Aqui é onde realmente acontece a produção da peça fundida. O molde aqui ele já está fechado e ele tem uma cavidade vazia onde o metal vai preencher e dar a forma da peça. Depois da peça fundida, acontece o processo de desmoldagem. Separa-se a peça da areia e a peça vai passar por um processo de limpeza e acabamento. Em paralelo, nos laboratórios, estão sendo feitos ensaios para avaliar as propriedades mecânicas, químicas e metalográficas da peça. Só após todos esses ensaios, a peça pode ser liberada para ser enviada para o cliente. Vamos lá para o laboratório que nós vamos explicar isso aí. Legal. Olá, tudo bem? Como vai? Felipe, tudo em ordem? O que vocês estão fazendo aqui agora, Sumir? Aqui é um laboratório metalográfico e nós fazemos todos os ensaios aqui. Ensaios que nós realizamos ensaio de extração e ensaio de metalografia, baseado nas normas, para verificar se as condições da peça estão nas especificações ditas pelos clientes. A metalurgia está mesmo na base dos processos de produção. E junto com o crescimento do setor, cresce também a economia. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Então, como eu falei, vamos iniciar aí, né? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Bom, então, pessoal, nós estamos na última OC do curso, né? Então, estamos na fase final, né? Só para dar um apanhado geral aí, né, pessoal? Deu boas-vindas a vocês aí, né? Boas-vindas aí à última etapa. Essa unidade curricular, pessoal, ela tem, então, essas 11 situações de aprendizagem, em que eu vou mostrar aqui como ela está sendo dividida, né? Ela tem 11 situações de aprendizagem, um fórum de encerramento, um fórum de discussão, suas devidas pontuações. Com relação à situação de aprendizagem, pessoal, da situação de aprendizagem 1 até a 6, são situações de aprendizagem que envolvem a parte de gestão e gerenciamento de projeto, né, pessoal? Pode não parecer muito correlato aí com o curso aí, né? Mas, pessoal, a gente tem que pensar, tem que tirar aquela visão de que somos meros técnicos executores. O técnico hoje, o pessoal, tem que ir além. Ele tem que ter aquele papel de gestão. Ele é praticamente aí praticamente um engenheiro, né? Ele não vai ter as mesmas atribuições, mas ele vai ter um papel superior aí, né? Então, ele não é meramente um executor. Ele tem que ter esse papel mesmo de gerir, de gerenciar projeto, né? Gerenciar processos, né? Então, a SAP 1 e a SAP 6 são pertinentes a essas ferramentas, que são primordiais. Para quem já trabalha, sabe o quão é importante essas ferramentas no dia a dia, né? No chão de fábrica, né? No processo industrial. Para quem ainda não sabe, vai ver a importância mesmo. Não é uma coisa meramente só para o pessoal, por exemplo, da área de gestão, por exemplo, de administração ou áreas correlatas. Serve para qualquer área, né? Até na nossa área, até na nossa vida pessoal mesmo, de uma certa forma, ela é importante, consegue organizar muito da nossa vida pessoal, né? A SAP 7, pessoal, é um questionário sobre CLP. Depois que eu falar da SAP 1 aqui, eu vou falar da SAP 7, que vai ser a SAP que vocês vão ver lá na aula presencial. Então, o professor vai falar sobre a parte do hardware do CLP, né? Como funciona, e vocês vão ver uma parte de elaboração de diagrama LEDER, que é a parte de programação. Vocês vão precisar para desenvolver as SAPs que estão depois da SAP 7, que é a SAP 8 até a SAP 11. Que essas 4 SAPs são projetos para ser feito em programação CLP. E parte delas, obviamente, vocês vão fazer no EAD, e outra parte vocês vão fazer na aula presencial, que vai estar distribuído nessas 8 aulas presenciais aqui, né? Sendo que a primeira aula vai ser uma aula, vamos dizer assim, um pouco mais teórica, não tão prática, para vocês verem CLP.
Obviamente, você já deve ter visto em algumas dos Cs anteriores, mas agora o professor ele vai dar uma aula mais detalhada sobre CLP. E também vocês vão estar vendo também aqui, no Alva. Ao longo das web aulas eu também vou falar um pouco de CLP, de programação em Leda. Vou mostrar depois o programinha que vocês vão usar. Mas por enquanto, pessoal, vou focar aqui na SAP 1, certo? A gente vai entender então o que se pede aqui, os assuntos pertinentes para a realização da SAP 1. Ok? Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Então vamos lá, pessoal. A primeira SAP, ela tem então o nome de Projeto, Ciclo de Vida, Ferramentas e Fatores Críticos de Sucesso, né? Bom, então vamos lá. Vamos ler aqui o contexto para a gente entender o que se pede, né? Então vamos lá. Olá, tudo bem? Professor Ju, tudo bem? A minha empresa foi comprada por uma grande empresa do setor alimentício. Vamos deixar de ser uma empresa local para atuar então em todo o país e internacionalmente. Nossa empresa deve crescer muito, porém essa transição não está sendo fácil. Como assim? A empresa era familiar e não se preocupava muito com a eficiência da produção e a nova que é a redução de custos. Fui designado para participar de um desses projetos, mas estou inseguro porque poucos da equipe sabem como proceder. Roberto, qual é o projeto? Então, o projeto tem como objetivo aumentar a eficiência energética da empresa para reduzir o indicador de energia empregada para a produção de 1 tonelada de produtos, que é o chamado EEPTP, em 20%. Você já tem uma ideia por onde começar? Será necessário, então, adequar as máquinas, motores e também a iluminação. E quanto tempo você dispõe para isso? A meta é alcançar este objetivo em 18 meses e o investimento será de valor igual à economia de energia em 12 meses. É um grande desafio, mas qual é a sua dificuldade? A direção me designou como responsável pela equipe de desenvolvimento. Agora preciso realizar o planejamento do projeto e não sei como realizar. Use até a metodologia do PMBOK. Eles pediram para completar uma ferramenta chamada EAP, mas não sei como preenchê-la. Que informações você já dispõe? Em uma primeira análise, a equipe constatou que com a troca de 27 motores, a adequação do sistema de iluminação, instalando 30 sensores de presença e a mudança na posição e geometria dos pontos de iluminação e quantidade será possível, então, alcançar o resultado. Além disso, tem que complementar outro documento com as fases necessárias para o projeto e apresentar à diretoria. Interessante. O que mais? A equipe especificou os materiais, desenhou as instalações elétricas e as modificações nas fixações para permitir, então, a instalação de sensores para automatismo nas ligações. E você já tem um cronograma para isso? Sim. Além disso, foi realizada a análise de riscos, considerando as ações a serem evitadas, mitigadas e aceitas. Também foram identificadas ações de melhoria, as quais foram incorporadas ao projeto técnico. Então, vocês já podem estimar os custos. Sim, a empresa quer que cada item da EAP, né, ou estrutura analítica de projeto, tenha seu custo determinado. Você precisará de autorização e alguém fará o acompanhamento durante a execução do projeto? Sim, faremos um relatório de acompanhamento quinzenal para formalizar os registros de controle do custo, prazo e análise de risco de execução. No final do projeto, é exigida uma reunião de lições aprendidas e uma verificação se o projeto foi bom. Certo, pessoal? Então, o que consiste essa situação de aprendizagem 1 aí, né? Então, em um arquivo eletrônico de editor de texto ou de planilha, você vai preencher a tabela de processo de gerenciamento de projetos, indicando as atividades em cada projeto. Então, vocês podem clicar aqui e fazer o download, que é esse daqui, né? E o outro, pessoal, a outra etapa, no arquivo eletrônico de editor de texto, preencha a estrutura analítica de projeto, completando as etapas que faltam. Então, aqui, ó, aqui é uma forma, né, pessoal? Você pode usar isso aqui, ou se não, podem vir por aqui, ó. Podem vir aqui em situação de aprendizagem. Aí, o que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês vão ler, que na verdade, o que é isso? É aquela parte que eu vi da história ali em forma de animação, né, em forma dinâmica, ela é em forma de texto. Então, vocês podem estar indo por lá, né, pelo conteúdo do curso, ou aqui. Fica
conforme vocês acharem mais fácil. Aí vocês vão fazendo a leitura, que isso aqui é a parte daquela historinha transcrita aqui. Bom, e o que vocês vão fazer? Vocês vão então, a partir da leitura, fazer então o preenchimento aqui, né, do que está faltando, então do que é relativo ao planejamento. Com a leitura do texto, pessoal, então vocês vão ter subsídio, como ter capacidade para preencher o que falta aqui. Então, na parte de gerenciamento, para a parte de levantamento inicial de informações e de especificações técnicas. Do próprio texto, pessoal, fica claro, assim, o que é de parte de gerenciamento, de levantamento inicial de informações e de especificações técnicas. Isso para o planejamento. Essa aqui é a outra etapa, que aqui eu já vou dar um spoiler para vocês, a parte de execução, né? É planejamento, execução e encerramento, né, pessoal? Então, para todo projeto, né, então a gente tem planejamento, execução e encerramento, né? Então, o que é de execução? Para a parte de gerenciamento e de obras, e para o encerramento, né, é aquele feedback, né, sobre as lições aprendidas aí, né, com os erros e com outras coisas que a gente fez aí durante a execução do projeto. Certo, pessoal? Tem alguma dúvida com relação a essa etapa aqui? Não, senhor. Tudo Tudo certo. certo? Certinho? Então, fez essa etapa, vai ter a próxima etapa. E qual que é essa etapa? É naquele anexo, que é esse daqui, é transcrever, pessoal. Então, é pegar aquelas atividades que justamente está nesse anexo aqui que vocês preencheram, então é colocar isso aqui naquela tabela, colocar as atividades na tabela, colocar na tabela e marcar com um X o que é de planejamento, o que é de execução, o que é de encerramento. Isso aqui então é bem simples, é praticamente tirar aquilo ali do organograma e colocar numa forma de tabela, que aqui é para fazer um processo de gerenciamento de projetos. E aquilo lá é o organograma, né, que é a estrutura analítica de projeto. Né? Então, aí, pessoal, a gente vai ver o que é necessário para ver essa parte, então, sobre conceitos e normalização de projetos, né? Bom, então as empresas, né, pessoal, a gente sabe que elas vêm trabalhando com o conceito de projetos, né? Então, como implementar um projeto que esteja, então, de acordo com as necessidades da empresa, né? Então, obviamente, né, se vocês viram lá na situação de aprendizagem, que se fala que a empresa antes era uma empresa familiar, né? Ou seja, quando a empresa é pequena, né, pessoal, hoje, obviamente, mudou muito isso, né? Hoje, até empresa pequena, ela utiliza essas ferramentas de gerenciamento de projeto. Mas antigamente, bem antes, não, antes do advento desses conceitos, né, dessa parte de gestão e gerenciamento de projetos, do advento desses conceitos, era tudo feito de forma intuitiva, né? Mesmo o Henry Ford, né, que implementou o Fordismo, né, que é o conceito de produção seriada, de fazer uma maior quantidade de produto numa menor quantidade de tempo, mesmo assim ele não tinha muito gerenciamento de projeto, os riscos, os problemas, os percalços de produção, era meio que corrigido de forma na hora, de forma corretiva, então não tinha essa parte para otimizar o processo. Ele tinha muito bem definido essa parte da produção, mas o processo em si ele não tinha não enxergava, até por causa da época também, né? A indústria estava ainda caminhando, né? Era bem incipiente ainda esse conhecimento. Então, a área de conhecimento de gestão de projeto, ela é nova, né? E surgiu então nas últimas décadas por alguns fatores, como aumento então da complexidade dos produtos e serviços, né, pessoal? Então a gente sabe que até o exemplinho aí do Ford T, né? Vamos dizer assim, o modelo T era bem simples, né? Mesmo não sendo um carro com bastante peças, mas hoje, no automóvel de hoje, né? Muito mais complexo, né? Assim como os outros produtos também e serviços vão tendo evolução com relação à segurança e outros quesitos, né? Aumento do conhecimento, né, pessoal? Então, assim, boom tecnológico, né? Provavelmente com o advento da internet, as próprias evoluções que a indústria foi tendo ao longo do tempo, né? Tecnologias mais complexas, né? Antigamente aqui esse carro era todo feito manualmente. Hoje são robôs, né? Robôs altamente especializados e automatizados, né? Equipe multidisciplinar, né, pessoal? Então hoje, né, a gente tem indústria
é um carro que uma parte dele é montado num país, a outra parte é montada em outro país, depois monta-se tudo em outro país. Então, ou seja, a gente lida então com uma equipe multidisciplinar, né? As empresas são multinacionais, né? O aumento da competição, né, pessoal? Porque isso aqui é o primordial para a indústria, né? A competitividade entre as empresas, diminuição do tempo para marketing, né? A necessidade de redução de custo e aumento da eficiência, né? Então, percebeu então que tem essa relação direta entre reduzir custo e aumentar a eficiência da minha indústria, né? Reduzir custo e aumentar a eficiência dela, né? Pressão dos investidores, né, pessoal? Hoje, então, os investidores tinham paciência para esperar um retorno. Hoje não, né? Hoje a exigência de retorno é muito maior. Então, o gerenciamento de projeto tende a facilitar isso aí, nessa parte de retorno financeiro, né? Retorno dos investimentos, né? Bom, então em 94, né, pessoal, a dura realidade do mundo de projetos foi escrito então no documento da Standish Group, publicado no relatório Caos. Esta visão ela é baseada no mercado dos Estados Unidos, porém aqui no Brasil, possivelmente a situação deveria então ser igual ou pior, né? Infelizmente, né, pessoal? Nossa indústria, mesmo ela tendo bons avanços, ela ainda peca na parte da competitividade externa no mundo. É por vários fatores, né? Não vem ao caso aí falar, né? Mas assim, graças aos esforços, né, pessoal, a gente vai melhorando isso, né? Apesar de que ainda falta muito, ainda precisa de muito trabalho, né? Mas vamos evoluindo, né? Vamos lá, na época, então, somente 16% dos projetos foram entregues no tempo, com custo dentro das especificações previstas. 31% dos projetos foram cancelados ou faliram antes de serem completados. Os projetos, então, cerca de 189% do seu excedem cerca de 189% do seu orçamento original, né, pessoal? Você viu tanto que a falta de um gerenciamento correto e preciso do meu projeto, tanto que excede do orçamento, né? E 222% do seu prazo inicialmente previsto, ou seja, praticamente triplica, né? Então, triplica aí o prazo, né? Triplica o prazo e quase duplica, e quase triplica também o orçamento, né? Então, como você pode perceber, a maioria dos projetos realizados naquela época não tinham muito sucesso. E a mesma pesquisa, então, realizada em 2001, percebeu, então, alguns importantes avanços, principalmente a aplicação dos conhecimentos de gestão de projetos. Então, aplicando conhecimento de gestão de projeto, pessoal, olha o tanto que já melhora. O percentual de projetos cancelados ou falidos caiu para 23%. O percentual de projetos entregues dentro do tempo, com custo e especificação previsto, subiu para 28%. E a extrapolação de orçamento caiu para 45% e a de prazo para 63%. Ou seja, vocês perceberam o tanto que a simples introdução do conhecimento de gestão de projetos já melhora aí muito essa parte aí, principalmente a parte financeira e a parte de custo, pessoal. Ajuda demais. Então, é evidente, né, que a gestão de projeto, então, ela traz resultados para as empresas, né, vai gerar, então, menos desperdício de recursos humanos e financeiros. Bom, então vocês viram, pessoal, que no uso da boa prática de projeto, com base nos conhecimentos do PMBOK, a gente pode, então, melhorar alguns aspectos, né? Então, redução no custo e prazo de desenvolvimento de novos produtos, né? Aumento no tempo de vida dos novos produtos, o aumento, né, de vendas e receitas, aumento também do número de clientes e satisfação e aumento da chance de sucesso dos projetos, né, pessoal? Então, hoje, pessoal, é inviável não pensar na indústria, seja ela micro, pequena ou uma grande indústria, e não se pensar nessa parte de gestão de projetos, as boas práticas de projetos, né? Então, hoje é primordial, é essencial para a competitividade, pessoal, senão a gente para e a concorrência, a gente sabe, passa por cima, né? A gente sabe muito bem como é isso, né? Bom, então a sigla PMI, que é o Project Management Institute, é uma associação não governamental, sem fins lucrativos, dedicada então ao desenvolvimento da atividade de gerenciamento de projetos. Foi criada em 69 no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, e atualmente o PMI ele conta com mais de 250 mil associados em 170 países.
Os seus associados são indivíduos, né, praticando, estudando gerenciamento de projeto nas mais diversas áreas, ou seja, é aplicado então aplicado em toda e qualquer área, né, seja ela na área espacial, na automobilística, na administração, na construção, na engenharia, serviço financeiro, TI, né, tecnologia da informação, farmacêutica e telecomunicações, e muitas outras aí, né? Até, pessoal, na agroindústria, no agro também se utiliza isso, né? Hoje o PMI ela é a entidade líder mundial no desenvolvimento de padrões para a prática da profissão de gerenciamento de projetos. Ela não apresenta regras, né? Não é uma instituição para normatizar. Isso já tem, já existe as associações para a instituição de normas, né? Ela só apresenta melhores práticas para a área de projetos, né? Gestão e gerenciamento. Então, o documento base, né, a Guide to the Project Management Body of Knowledge, né, que é o PMBOK, ele é reconhecido no mercado de trabalho mundial como padrão para gerenciamento de projetos. Então, ele é a base que a gente vai desenvolver aqui nessa unidade curricular aí, né, pessoal? Bom, a gente fala tanto em projeto, né, pessoal? Mas então, o que é um projeto? A gente tem várias definições, está aprendendo as boas práticas de projeto. Então, aqui, os projetos são únicos e exclusivos, né? Estarão concluídos quando os objetivos forem alcançados, né? Então, a gente sabe que um projeto tem um objetivo, né? Tem um começo, meio e um fim. Por isso, são de natureza temporária, né? Como falei, então tem início e término. Início, meio e fim. Ele tem escopo, né? Tempo, custo e qualidade, são as 4 características de um projeto, né? Então, ele tem delimitado espacialmente pelo tempo, pelo custo e sua qualidade. Ele deve trabalhar sobre a combinação, então, desses 4 fatores e ter os objetivos definidos, né? Bom, então, pessoal, vamos para a etimologia da palavra, né? O que é, então, um gerenciamento, começando pela palavra de gerência, gerir, gestão, né? Então, é ter gerência sobre, administrar, dirigir, gerenciar. Então, gerenciar os projetos é aplicar os conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, de forma, então, a alcançar os requerimentos do projeto, né, os requisitos desse projeto. Então, todo projeto, pessoal, eles tem que ser administrado de forma metodológica, não pode ser nada aleatório, tem que ter um método, né, tem que se usar uma metodologia própria e profissional para ter sucesso. Então, ele é um ramo da ciência da administração que trata do planejamento, execução e controle de projetos. E em muitos casos, né, pessoal, pode haver confusão em identificar um projeto quando o produto gerado por ele passa a fazer parte de alguma operação continuada da organização, né? Então, por exemplo, publicação de nova edição de uma revista semanal ou produção de um novo modelo de automóvel. E não se engane, viu, pessoal? Apesar de falar só para projeto, a manutenção também, a gente se aplica a essa parte de gestão de projeto. Por mais que a manutenção ela não tenha um começo, meio, fim, né? Vamos dizer, ela é cíclica, né? Mas uma gestão bem feita nos projetos da manutenção também é um requisito para o sucesso de uma empresa, né? Para uma produtividade, enfim, né? Tudo que leva para a parte do processo, né? Bom, então não é porque uma organização produz o mesmo tipo de produto diversas vezes que a elaboração de cada produto deixa de ser um projeto, né? Então, por exemplo, a construção de um prédio, né? Então, vários prédios podem ter várias características diferentes, né? A mesma construtora, né? E a montagem de um parque computacional, da mesma forma, né? As redes, né? Tem vários tipos de forma e de topologia, né? Mas mesmo sendo diferente, mas as regras para gerir esses projetos e gerenciar são os mesmos, né? Então, nos exemplos aí, né, pessoal, a gente viu que os processos de operações são muito parecidos com características semelhantes. Então, eles são realizados por pessoas, têm limitação de recursos disponíveis e são planejados, executados e controlados. Contudo, né, a operação e o processo são diferentes de um projeto, pois apresentam características intrinsecamente diferentes. Então, ele abrange um trabalho contínuo, né, ou seja, ele é sem data de término, geralmente repetem o mesmo processo. Então, a gente pode aplicar isso também para manutenção, por que não, né?
não é um impeditivo para isso. Essa ferramenta de gestão de projeto, de gerenciamento, ela é global. Como eu falei, a gente pode aplicar até na nossa própria vida particular, né? Bom, pessoal, então como o projeto ele inicia, executado e finalizado, né? Então, por exemplo, a gente inicia, né, com o teu iniciador, o patrocinador do projeto, né? Então a gente tem as entradas desse meu projeto, né? Então as entradas do meu projeto começam pelo processo de iniciação, passa pelo meu processo de planejamento, né? Vai pelo processo de encerramento e de execução. E a execução ele pode ficar, né, sendo ciclo até o seu processo de encerramento. E tudo isso limitado, né? Limitado pelo tempo, né, pessoal? Encerrou, então eu tenho as entregas do meu projeto para o meu usuário final e para os meus registros de projeto, né, pessoal? Então eu, como empresa, eu registro tudo que foi feito no meu projeto como um ativo desse processo, né? Porque, né, a gente faz, toda empresa, né, pessoal, faz aquele ciclo PDCA, né? Esse ciclo PDCA, então, a gente vai como um processo contínuo, né? Então, o que que a gente fez de errado, o que que pode ser feito para melhorar, como a gente pode fazer para um próximo projeto, então, ser mais otimizado, ser mais assertivo, com o menor custo que foi esse, né? Então, é uma forma da gente ter um PDCA, né? Então, vamos lá. Então, sobre o projeto, pessoal, ele tem um ciclo de vida, né? Então, o ciclo de vida desse projeto é a forma de dividir o projeto para melhorar, então, e facilitar o controle do mesmo pelos gestores, né? Então, a gente vê aqui no gráfico, né, que o PMBOK ele vai dividir o projeto em três fases. Basicamente, são os tipos de ações diferentes que necessitam de controles de esforços de gestão distintos, né? Então, aqui eu tenho um gráfico de tempo, em relação ao custo e pessoal, né? Então, por exemplo, na fase inicial, eu tenho que alocar os custos iniciais, né? E o pessoal, né? E vocês vão percebendo que o tempo vai ter um tempo e aumenta o custo com esse pessoal. E essa tendência de subida passa pela fase intermediária, mais ou menos até na metade para o final. Aí é quando o tempo aumenta aqui, mas o custo já vai diminuindo junto com o pessoal até a fase final, né, pessoal? Então, vamos supor aí um prédio, né? Então, tem a fase inicial, né, que eu vou definir, então, tanto de pessoas, por exemplo, de pessoal, por exemplo, fazer uma base do meu prédio, o alicerce, e vai aumentando. Então, à medida que eu vou aumentando o meu prédio, vai ficando mais complexo, supondo que é um grande prédio, um grande empreendimento, eu preciso de mais pessoas, né, e mais custo também, né, para fazer a base, fazer tudo até a parte do acabamento. Aí fez a parte do acabamento, né, pessoal? É aquela parte que faz os ajustes finais, eu já não preciso de tanto pessoal, e o meu custo já vai diminuindo, né? Até eu chegar à parte final aí que eu faço a entrega, por exemplo, do prédio para o meu público, para os clientes que fizeram a compra dos apartamentos, né? Eu estou dando exemplo aqui do prédio, né, pessoal, que é aquele mais a gente tem visível, mas quem já está na indústria também sabe que isso aqui aplica-se para qualquer produto ou serviço, né? Então, destrinchando aí, né, pessoal? Então, por exemplo, na fase inicial, né, como eu falei, é um baixo custo e uso de pessoas. Então, porque essa fase é onde as atividades do projeto são as de planejamento. Então, aqui eu mais planejo. Então, a gente inicia um planejamento com poucas pessoas e recursos, fato que vai se alterando com o aporte de pessoas e recursos no decorrer do tempo até o início da execução. Na fase intermediária, então é considerada aí a execução, né? Então o projeto tem um planejamento finalizado e as atividades precisam iniciar, ou seja, mão na massa para fazer o projeto sair do papel. Então aqui a gente usa muito recursos e pessoas para executar é, as atividades aí do projeto. E na fase final é onde tem as atividades encerradas e arquivadas para futuras consultas. Então, essa fase cuida do fechamento da documentação, pois o produto, serviço ou objetivo do projeto são entregues ao final da fase de execução. Ela é importante, pessoal, para ela garantir que os conhecimentos gerados pelo projeto sejam adequadamente arquivados, né? Então, como eu falei, é aquele momento que a gente arquiva, registra tudo, para poder sempre estar aplicando o nosso PDCA nos nossos processos, né? Bom, então nesse outro gráfico aqui, né, pessoal, então a gente observa as fases, né, que é o início do projeto, uma organização, então, em preparação, execução do trabalho e encerramento do meu projeto, né?
Então, aqui embaixo eu tenho, né, as saídas do gerenciamento do projeto, o termo de abertura, né, que eu tenho uma delimitação, até o seu plano de gerenciamento do projeto, a parte da execução, né, onde eu tenho as entregas, então, aceitas, validadas, e faço, então, na fase final, o arquivamento dos documentos do meu projeto. Bom, então, um dos fatores críticos do meu projeto, né, pessoal, é o entendimento completo desse meu ciclo de vida, né? Então, a gente precisa ter muito bem delimitado, delineado, para poder, então, definir muito bem o que é a parte de planejamento, de execução e de encerramento, né? Então, um projeto ele tem que iniciar com uma ideia, né, e um plano de negócio aprovado pela diretoria da empresa, né, pessoal? Então, nada pode ser tirado de chapéu e nem nada aleatório, né? Então, tem que ser algo muito bem pensado, feito um plano de negócio, o tanto que eu vou gastar inicialmente, o tanto de retorno que eu espero com aquele projeto, né? Enfim, todo um estudo, né? Todo um planejamento, né? Porque qualquer projeto, pessoal, por mais simples que seja, por mais assim, sem muita execução, sem muito processo, tem custo, né, pessoal? E a parte financeira a gente sabe que ela assim, custo tem que ser evitado ao máximo, né? Toda indústria, ela pensa muito bem antes de executar um projeto, né? Antes de iniciar um projeto. Então, com isso, ela passa pelas etapas citadas anteriormente e finalizando com sucesso, a gente inicia, então, a operação, então, de produção e de vendas. Então, na animação aí abaixo a gente tem, né? Por exemplo, aí começa com um plano de negócios, né? Com uma ideia inicial, né? Então, tem a parte intermediária, que é a parte da execução. Aí dentro da ideia, a ideia já foi, como diz, a ideia já foi formalizada. Então, a gente entra na etapa inicial do meu projeto, que é o início dele, né? O start do projeto. Então, vem no meu planejamento, do meu planejamento eu inicio com a parte intermediária com a execução e com o encerramento. O encerramento, então, eu gero um produto, né, com as partes de operações e venda. Com a parte de operação, então, eu faço uma espécie de atualização, né, que eu posso, então, melhorar o meu produto, otimizar alguma coisa e voltar para o meu ciclo de projeto e possível venda, né? Então, é um ciclo, né? Bom, outro fator crítico de sucesso, né, pessoal, é aproveitar o conhecimento gerado, principalmente quando o projeto ele é encerrado antes do fim, né? Então, de forma prematura. Isso tem várias causas, pode ser mudança de cenário financeira, né? Mudanças, por exemplo, econômicas locais, né? Por exemplo, do país ou global, né? Pode ser uma crise econômica que afeta o mundo todo, problemas de ordem econômica, um aumento de juros, né? Concorrência. E o entendimento delas, né, pessoal, é muito importante, que isso, pelos outros projetos, a gente toma ação para mitigar os riscos identificados, né? E, pessoal, e aqui agora são exercícios de passagem, peço que vocês façam aí com uma forma de fixar o conteúdo, certo? Então, pessoal, ficou alguma dúvida, algum questionamento com essa parte aqui? Essa primeira parte, a primeira SAP? Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Bom, pessoal, Dá então, para ir. tá Dá para ir tranquilo? aí. Não, não, então beleza. Então agora eu vou falar, como eu falei aí na mensagem, né? Do que vocês vão precisar, pessoal. Eu falei do que vocês vão ter que ler, né? Não sei se foi você, Paulo, ou foi o outro colega que falou que Foi eu que mandei o e-mail lá pro senhor. Foi, né? É isso. Não, então, certo, que você falou, fala de programação em Ladder. Na verdade, Paulo, o livro ele enfoca mais a parte do software, de como elaborar uma programação em Ladder, né? Isso vai ser importante, Paulo, porque ao longo da unidade curricular a gente vai mexer com programação em Ladder. Não só aqui pelo AVA, depois que eu vou mostrar também a programação em Ladder para vocês, mas lá na aula presencial também. Lá vocês vão mexer com software, né? Com TIA Portal, vocês vão utilizar um Siemens também. E também vão lidar com hardware, né? Que é o próprio CLP. Então, vocês vão ver a bancada didática lá. E nessa primeira aula presencial, o que eu pedi para vocês lerem? Porque vocês vão ver a parte de software, né? O professor vai mostrar um pouquinho lá de Ladder,
mas também vai mostrar a parte de hardware do CLP, como ele funciona, os seus princípios básicos. Obviamente, ele não vai fazer nada aprofundado, é mais para vocês terem uma noção de como funciona o CLP, para vocês terem a capacidade, né, e as habilidades para poder, então, desenvolver as próximas aulas presenciais, que é a parte de programação CLP, como elaborar um programa em Ladder no computador, descarregar esse programa, por exemplo, no CLP, e fazer ele executar, por exemplo, uma determinada coisa, por exemplo, fazer um controle de nível, ou qualquer outro processo lá, tiver uma plantinha didática de indústria lá, dá para vocês programarem isso lá, correto? Por isso que eu pedi para vocês lerem lá na apostila. Nessa aula presencial também, pessoal, vocês vão fazer esse questionário aqui, ó, sobre o que é o termo automático, automação, ele vai falar uma parte de CLP, ele vai mostrar algumas coisas também, né, qual sequência de operações. No livro também tem, viu, pessoal? E também essa parte aqui, ó, por exemplo, identifica os endereços abaixo na tabela da memória tipo M a seguir. Então, como é feito o endereçamento de memória num CLP, né? Assim como é também as definições aqui, né? O que é memória RAM do CLP, memória ROM, memória EEPROM, EEPROM, definição do CLP, principais vantagens de aplicação de um CLP, certo, pessoal? Vai estar aqui, ó, junto nessa parte da SAP 7. Bom, esse questionário aqui, pessoal, é bem tranquilo de responder aí, né? Vocês podem estar utilizando o livro didático, podem estar utilizando a internet também. O que o professor também falar na aula também presencial, vocês podem estar fazendo, certo? Pode estar usando para responder. Aqui, pessoal, essa questão 17 aqui, ela é bem tranquila. Então, como faz o endereçamento, por exemplo, por exemplo, na tabela aqui, né? Então, quando se fala, pessoal, em CLP, a gente tem, então, por exemplo, memória 3.4. O que tem isso? Quer dizer que eu estou no byte, então eu estou no byte 3 e bit 4. Então, lá, eu estou no byte 3, bit 4. Então, é mais ou menos como se faz um endereçamento de memória no CLP. Ele entende como essa matriz, né? Então ele precisa como se fosse uma coordenada cartesiana. Então só que a coordenada cartesiana aqui não chama x e y, chama de byte e bit. Então o byte é a linha e o bit é a coluna. Então, por exemplo, o byte é o 3 e o bit é o 4. Tá vendo? Byte 3, bit 4. Então memória 3 está no byte 3 e bit 4. Aqui, ó. O B está no byte 0 e bit 7. Então, byte 0, bit 7. Então, aqui está o B. Você escreve letra B aqui. E assim por diante, né? Olha lá, byte 4, bit 4. Então tá aqui, ó. Então aqui eu vou escrever C. Então assim por diante. Vocês vão fazer até a letra M aqui, conforme tá falando aqui na 17, certo? Aí a 18 é um pouco diferente, porque aqui é só o endereçamento da memória. Aqui é a parte de dados de tabela, por exemplo, memória tipo V. Então é a numeração. A gente sabe, né, pessoal, que o computador, né, o CLP é uma espécie de um computador. O computador utiliza a linguagem binário. Então, ele não utiliza a nossa base decimal igual a gente usa aqui na matemática naturalmente. Utiliza a base binária. Então, é número na base 2. Ou seja, então vamos supor aqui, ó, o primeiro aqui, ó, é o número 130, né? Então, o número 130, lá, ó, então é o 1 vezes 2 elevado à sétima, mais, olha lá, 0 vezes 2 elevado à sexta, mais 0 vezes 2 elevado à quinta, mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 0 vezes 2 ao cubo, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Então, né, pessoal, 0 vezes alguma coisa é 0, então aqui, ó, qualquer um aqui eu já vou cortar, ó, 0, 0, 0, e aqui também vai ser 0. Então, aqui, ó, 2 elevado a 7 é 128, e 1 vezes 2, né, 2 elevado a 1 é 2, é 2. Então, 128 é igual a
130. Então, 130 da base decimal convertendo para uma base binária, fica dessa forma aqui, ó. Então, fica 1,0000010, certo? Então, aqui, qual que é o próximo? O 70. Bom, o 70, como é que eu vou fazer o 70 aqui? Então, o 70 vai ser 64 mais 4, né? Dá o 68, mais 2 dá 70. Então, onde tem 64, 4 e 2, eu vou colocar 1 e o restante vai ser 0. E onde ele vai estar aqui, ó, no VB0. Então, o VB0 vai ser aqui, ó, no byte 0. Ou seja, então aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Certo, pessoal? Conseguiram entender aí como é que é a lógica aqui do... Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Rapaz, primeiro aí deu para entender mais ou menos aí, professor. Perdão, Mike, não entendi, ficou um pouco baixo. Deu para entender mais ou menos o primeiro aí. Deu para entender aí? Tá tranquilo? Bom, o outro aqui, pessoal, é só identificar os endereços lógicos abaixo, só ver, coloque X. Então aqui, ó, memória 21.4, então tá no byte 21, bit 4, né? Então aqui, ó, bem tranquilo, ó. Quando tem I, pessoal, I é de input, então é a entrada. A entrada tá no byte 2, bit 8. Q geralmente representa a saída no CLP, então no byte 5, bit 9. Então, assim por diante, certo? Só colocar aqui, ó, 5, 3, né? A questão 20 é a mesma aqui, ó, da questão 18, ó. E a questão 21, ela é igual à questão 17. Certo, pessoal? Então, pessoal, estou finalizando aqui a aula por hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, um questionamento? Não, senhor. Tranquilo? Essa aula vai ficar gravada lá Vai, eu vou na plataforma, disponibilizar. né? Eu só quero dar uma meia-culpa aqui, pessoal. Pedir desculpa para vocês que a aula da semana passada. Ah, não, perdão, desculpa, pessoal. Desculpa, foi confusão minha. É a próxima turma. Essa é a primeira aula da UCEPA. Ignora o Alzheimer aqui. Então, pessoal, vai ficar disponibilizado. Ainda hoje disponibilizo para vocês, ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Vou desejar então a todos aí uma boa noite, ok? Fica então todos com Deus aí e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa Boa noite. noite.